Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, sou o professor Marcelo Valdir Monteiro e vamos resolver no dia de hoje as questões de direito penal do exame número 43 da prova da OAB. Então, peço aí a gentileza de vocês que estão estudando para a prova da OAB, compartilhar este link com os seus amigos, com os seus colegas, para que todos possam aí ter acesso a estas questões. E vamos lá então, observando que este exame número 43, ele foi realizado no dia 27 de abril de 2025. São 6 questões de direito penal, normalmente a maioria das questões versando sobre a parte geral e algumas questões da parte especial. Mas fiquem tranquilos porque ao final deste vídeo eu faço um raio-x de todas as questões para facilitar os seus estudos e tem que ser um estudo estratégico voltado para a primeira fase do exame de ordem. Segue aí também o meu e-mail, profmarcelovaldir@gmail.com, os canais do Facebook, do Instagram e o meu canal aqui do YouTube também. Vamos lá então. A primeira questão, ela diz o seguinte: Ateneu e Moisés combinaram a prática conjunta de um crime de furto. Então, em concurso de agentes, iriam praticar o delito de furto. Moisés, exímio motorista, aguardou na rua com o carro já ligado e Ateneu, especialista em abertura de cofres, ingressou na residência de um famoso jogador de futebol que atuava no exterior. Ambos pensavam que a casa estava vazia. Mas, ao ingressar no imóvel, Ateneu se deparou com Isabel, empregada doméstica que trabalhava no local, tendo então sacado a arma de fogo que portava sem a ciência de Moisés e matando Isabel com um tiro na testa. Ateneu levou consigo joias e dinheiro. Ao tomar ciência da morte de Isabel, Moisés não quis ficar com nada. Diante de tal situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá para as opções que o examinador de ordem trouxe nesta primeira questão de direito penal. Moisés não praticou fato criminalmente punível. Ora, eles não combinaram, não foram juntos até o local para praticar o crime de furto. Então, ele vai sim responder por algo, não vai ficar incólume diante desta situação. Ambos praticaram em coautoria o delito de homicídio e roubo. Ele sabia que o comparsa estava armado e ia matar a pessoa que estava dentro da casa. Aliás, eles nem sabiam que tinha alguém dentro da casa. Ateneu praticou o delito de furto qualificado pelo resultado morte. Não existe essa modalidade de crime, tá? Moisés deve ser responsabilizado mediante a aplicação da pena relativa ao crime de furto. Pessoal, esta questão, ela versa sobre um tema muito interessante do direito penal, que é a cooperação dolosamente distinta. Quando a gente estuda o concurso de agentes, você tem 2 ou mais pessoas combinando de praticar um delito, mas muitas vezes, e é bastante utilizado na prática pelos advogados, tem como tese defensiva a chamada cooperação dolosamente distinta, ou seja, um dos agentes queria participar de delito menos grave. É o que prevê o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Acompanhem comigo na tela. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Esta pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, o que nós temos aqui? Quando se fala em cooperação dolosamente distinta, nós temos, primeira situação, o agente quis participar de crime menos grave. No caso, Moisés quis participar de qual delito? Do furto. Então, aplica-se a pena deste, ou seja, do furto. Segunda opção,
era previsível o resultado mais grave. Neste caso, aumenta-se a pena do crime menos grave de metade. Só que no caso, eles não imaginavam que tivesse alguém dentro da casa. O problema traz explicitamente esta situação, não é? Ambos pensavam que a casa estava vazia e apenas o Ateneu entrou na casa, o Moisés não. Tanto que quando Moisés ficou sabendo da morte da Isabel, ele nem quis o dinheiro. Ele falou, não quero nem saber disso. Mas, neste caso, o que acontece? O Moisés, ele vai, pela redação do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, responder pelo delito de furto. Então, esta é a alternativa correta, letra D de dado, com fundamento no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que trata da cooperação dolosamente distinta. Segunda questão diz o seguinte: após ter seu pedido de aumento salarial negado, Sara, empregada doméstica, adicionou com intenção de matar veneno na feijoada que preparou para Raquel, sua patroa. Raquel sentiu-se mal, sendo socorrida por terceiros e levada ao hospital, onde contraiu uma infecção. Ela veio a falecer 2 meses após ser internada, pois a infecção fora agravada pela ingestão do veneno. Sobre tal situação hipotética, assinale a opção que indica corretamente o delito praticado por Sara. Pessoal, nós temos aqui uma questão envolvendo nexo de causalidade. Então, a empregada doméstica coloca veneno na comida da patroa. A patroa é levada para o hospital e acaba tendo a sua situação agravada e vindo a falecer por causa da ingestão do veneno. Então, há um nexo de causalidade, há uma ligação, um liame entre a conduta praticada pelo agente e o resultado morte. Aí vamos lá para as opções. Qual crime ela deve responder? Homicídio doloso tentado. Tentado por quê? Foram circunstâncias alheias à vontade do agente? Não. Então não se encaixa aqui no artigo 14 do Código Penal. Homicídio culposo. Ela não tinha intenção, o problema diz, com a intenção de matar. A intenção é o dolo. Portanto, não se trata de crime culposo, mas sim de crime doloso. Homicídio doloso consumado. Esta é a alternativa correta. E lesão corporal seguida de morte? Não, por quê? Porque ela tinha a intenção de matar. O dolo era de matar. Portanto, não se trata de lesão corporal, mas sim de crime de homicídio. Vamos aproveitar esta questão, pessoal, para relembrar as questões envolvendo o nexo de causalidade. Lembram? Lá do artigo 13 do Código Penal, nós temos as chamadas concausas absolutamente independentes e as concausas relativamente independentes. Nas concausas absolutamente independentes, como o próprio nome diz, não tem relação alguma com a conduta praticada pelo agente. Foi uma outra causa que levou à ocorrência do resultado. Portanto, o agente, nas concausas absolutamente independentes, não responde pelo delito consumado. Nós temos as concausas absolutamente independentes, que podem ser pré-existentes. Por exemplo, o agente atira na vítima, mas a vítima tinha tomado um veneno antes e morre exclusivamente em decorrência do veneno. Ora, se é exclusivamente em decorrência do veneno, o agente não vai responder pelo resultado morte. Concomitante, é aquela que acontece ao mesmo tempo, simultaneamente. O agente atira no exato momento em que a vítima tem uma parada cardíaca. E o laudo pericial atesta que a vítima morreu exclusivamente em decorrência da parada cardíaca. Também não tem nada a ver com a conduta do agente. E a superveniente. O agente coloca veneno na comida da vítima,
mas antes do veneno produzir efeitos, o teto desaba e a vítima morre exclusivamente em decorrência do desabamento. Nestes 3 casos, com causa absolutamente independente, pré-existente, concomitante e superveniente, o agente não responde pelo resultado. Por quê? Porque veio uma outra causa e foi esta outra causa que levou à ocorrência do resultado. Portanto, se eu tenho rompimento do nexo causal, não há que se falar em crime neste caso. Mas nenhuma destas hipóteses é a situação do problema. A situação do problema se encaixa aqui na concausa relativamente independente. A concausa relativamente independente, ela pode ser pré-existente, quando já existia uma prévia situação, como por exemplo, eu quero causar lesão corporal em alguém, corto um hemofílico e ele sangra até a morte. Ora, mas eu não sabia que ele era hemofílico. Pois é, azar o seu, porque ele era e a sua conduta deu causa a este resultado. Concomitante, imagine o sujeito que está infartando, eu falo, pessoal, peraí que eu conheço massagem cardíaca. Todo mundo se afasta, eu vou lá e dou punhaladas no coração desta vítima. Ou seja, eu respondo também pelo resultado. Agora, a questão que causa grande dificuldade é com causa relativamente independente e superveniente. Por quê? Porque esta com causa relativamente independente e superveniente, o agente pode ou não responder pelo resultado. Se estiver dentro de um desdobramento lógico da conduta do agente, ele responde pelo resultado. Se não tiver neste desdobramento lógico, ele não responde pelo resultado. Então, imaginem a situação onde o motorista atropela a vítima, leva a vítima até o hospital e o hospital pega fogo e a vítima morre carbonizada. Ora, não está dentro de um desdobramento lógico você atropelar ou esfaquear alguém e este alguém morrer carbonizado porque pegou fogo o hospital. Então, haverá o rompimento do nexo causal. O agente não vai responder pelo resultado. Diferente é a situação quando há complicações cirúrgicas. E no caso do problema, o examinador deixa claro que a vítima faleceu em decorrência do envenenamento que teve lá atrás. Portanto, nós temos sim a responsabilidade do agente, a conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, ok? Só reforçando então isto que nós analisamos, quando você fala em concausa absolutamente independente, o agente não responde por nada. Quando você fala em concausa relativamente independente, aí o agente pode sim responder pelo delito, ok? Muito bem. A próxima questão diz: um grupo realizava uma manifestação social pacífica contra o aumento da tarifa de ônibus. A atividade era acompanhada por grande contingente de policiais militares. Rodrigo, um dos manifestantes, de forma exaltada, arremessou uma pedra em uma viatura da polícia militar estacionada na localidade, quebrando dolosamente o vidro do para-brisa dianteiro. A partir das informações acima trazidas, assinale a opção que indica o crime cometido por Rodrigo. Então, vamos lá para as opções. Nós temos o crime de terrorismo. Pessoal, era uma manifestação contra aumento de tarifa de ônibus. Não se trata do delito de terrorismo, não é? Dano simples. O crime de dano existe a modalidade simples e a modalidade qualificada. Vejam que nós temos no artigo 163 do Código Penal a modalidade do dano simples e no parágrafo único o chamado dano qualificado. E o inciso 3º diz que será qualificado o crime de dano
quando for contra patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, de município ou autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Inclusive foi uma alteração trazida pelo legislador em 2017. No caso, a viatura da Polícia Militar faz parte do patrimônio do Estado. Portanto, há um crime de dano qualificado. Lembrando que o problema diz que o vidro, né, da viatura foi quebrado dolosamente. Portanto, nós estamos aí diante da modalidade do crime de dano qualificado do parágrafo único, inciso 3º do artigo 163 do Código Penal. Ilícito civil, pois a conduta descrita não configura crime. Também não é esta alternativa correta, vimos que não é o dano simples. E o terrorismo? Terrorismo, pessoal, existe uma lei específica, que é a Lei 13.250 de 2016. E vejam que o parágrafo 2º diz que não se aplica a lei, né, de terrorismo quando se trata de conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas direcionados para propósitos sociais ou reivindicatórios. Portanto, não há que se falar em crime de terrorismo. A resposta correta é a letra C, uma vez que trata-se do crime de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal. Outra questão diz: Rodrigo, brasileiro, obteve bolsa de estudos para intercâmbio de 6 meses em uma universidade dos Estados Unidos. Neste período, Rodrigo começou a namorar Mary, uma jovem estadunidense. Após uma crise de ciúmes, Rodrigo matou Mary por estrangulamento no apartamento em que morava na Flórida. O feminicídio constitui infração penal nos Estados Unidos. No dia seguinte aos fatos, Rodrigo retornou ao Brasil. Como advogado da família da vítima, esclareça a viabilidade de aplicação da lei penal brasileira a Rodrigo, identificando o princípio penal correspondente. Então vejam que nós temos, mais uma vez, uma questão versando sobre territorialidade e extraterritorialidade. No exame 42, podem inclusive pegar o vídeo, né, do exame 42, que está disponibilizado aí no meu canal do YouTube, nós temos uma questão também versando sobre extraterritorialidade penal. Vejam que é muito comum o examinador pegar o mesmo assunto, ele muda a forma de perguntar, claro, mas o mesmo assunto ele pergunta nos exames subsequentes. Por isso é importante vocês fazerem as provas anteriores. Acompanhem o meu canal do YouTube, que eu tenho ali a resolução de várias questões envolvendo direito penal, processo penal, direito constitucional, direitos humanos e ética profissional. Mas voltando então para a questão, vamos lá. Vejam, a alternativa A, o examinador diz o seguinte: o princípio da bandeira do pavilhão admite responsabilidade penal de Rodrigo pelo fato ocorrido no estrangeiro. Pera lá, mas bandeira ou pavilhão é quando se está em aeronave, quando se está em embarcação. Não é o caso. O princípio da personalidade passiva impede a responsabilidade penal de Rodrigo, pois a vítima era estadunidense. Ou seja, o Brasil não pode aplicar a pena se a vítima é estrangeiro. Não tem muito sentido isso, né? E a gente vai ver o porquê que isso não tem sentido na sequência. Letra C, o princípio da personalidade ativa enseja a hipótese de extraterritorialidade condicionada, autorizando a aplicação da lei brasileira para Rodrigo. Esta é a alternativa correta. E vamos ver daqui a pouquinho o porquê. O princípio da defesa ou da proteção impede a aplicação da lei brasileira a fatos ocorridos no exterior, especialmente quando o autor do fato for brasileiro nato. Nada disso. Vamos lá então para relembrar esta questão de territorialidade e extraterritorialidade penal. O artigo 5º ele traz a regra.
A regra é o princípio da territorialidade, ou seja, qualquer crime que aconteceu no Brasil, o Brasil é competente para julgar. Não importa se o autor e a vítima são brasileiros, são estrangeiros, são naturalizados, são apátridas, são ilegais, é indiferente. O crime aconteceu no Brasil, o Brasil é competente para julgar. Esta é a regra, não é o princípio da territorialidade. Mas também é adotada a regra, como exceção, não é a regra, o princípio da territorialidade, mas é adotado expressamente também o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Ou seja, aplica-se a lei do país de origem do agente. E nós temos um brasileiro cometendo crime nos Estados Unidos. Então, pelo princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa, o agente pode sim ser punido aqui no Brasil. E pode ser punido por quê? Vejam, quando a gente fala do princípio da nacionalidade ativa ou da personalidade, aplica-se a lei do país de origem do agente, ou seja, aqui do Brasil. E esta lei pode ser aplicada mediante algumas condições. Então vejam, podem ser julgados no Brasil, desde que preenchidas as condições, os seguintes crimes. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Praticados por brasileiro. Opa, exatamente esta opção. Praticado em aeronave ou embarcação brasileira por estrangeiro contra brasileiro. Vejam que a letra B permite justamente, lá no artigo 7º, inciso 2 do Código Penal, que haja a punição por parte do Brasil contra o Rodrigo. Então, o Rodrigo pode sim ser punido aqui no Brasil por ter matado a então namorada dele, né, a Mary, lá nos Estados Unidos. E responde pelo crime de feminicídio, porque é crime lá e é crime aqui também. Ok? Muito bem. Outra questão. Oliver, que já fora condenado por crime culposo anteriormente e que terminara de cumprir a sua pena há 2 anos, cometeu o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, cuja pena combinada é de 1 a 5 anos de reclusão. Ele foi condenado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, tendo sua condenação sido proferida 3 anos após o término do cumprimento da pena pelo crime culposo anterior. Tomando por base o delito praticado e a pena aplicada, sobre a responsabilidade de Oliver ter sua pena privativa de liberdade substituída por 2 restritivas de direito, assinale a alternativa correta. Então vejam, ele foi condenado a 1 ano e 8 meses. Já tinha cumprido a pena pelo crime culposo anterior há 3 anos. E aí o examinador traz as seguintes opções. A reincidência só impediria a substituição se o crime anterior também fosse doloso. Ou seja, não existe reincidência se o crime anterior é culposo. Existe reincidência. Não é tanto faz. Se houve crime ou contravenção penal, seja culposa ou dolosa, você tem a possibilidade, sim, da reincidência. Então, está errada esta opção. A reincidência em crime culposo não impede a substituição e tampouco a óbice pelo fato de o crime ser cometido com violência à pessoa. Opa! Crime cometido com violência não permite substituição por pena restritiva de direitos. Uma vez que Oliver é reincidente, a substituição é vedada, sendo indiferente o fato de o crime anterior ser culposo ou mesmo o fato de o novo crime ter sido cometido com violência. Pessoal, crime anterior culposo permite a substituição. Crime atual com violência não permite a substituição. Então, erradas estas alternativas. Apesar de a reincidência em crime culposo não obstar a substituição, o fato de o crime ter sido cometido com violência à pessoa
impede a substituição pela PRD, que é a pena restritiva de direitos. Esta é a alternativa correta e nós temos como fundamento o artigo 44 do Código Penal. Vejam que o artigo 44 do Código Penal, ele prevê os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Quais são os requisitos? Primeiro, a pena aplicada não pode ser superior a 4 anos. Beleza? Preenchido o requisito. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe a substituição por pena restritiva de direitos. Então, vejam, pena não superior a 4 anos. A pena tem que ser menor ou igual a 4 anos. E não pode ser com violência ou grave ameaça. Ou qualquer que seja o crime culposo. Sendo o crime culposo é indiferente a quantidade da pena, pode sim ser substituída por pena restritiva de direitos. O réu não for reincidente em crime doloso. No caso, ele praticou um crime anterior culposo. Então caberia aqui. Mas o óbice está sendo qual? Que foi com violência ou grave ameaça. E aí, a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente, ok? Então, o artigo 44 fundamenta como resposta correta a letra D de dado. Outra questão versa sobre o erro. O erro que também nós falamos no exame 42, não é? Versou ali sobre erro. Aliás, eu pego os mesmos slides do erro que nós tratamos no exame 42 para resolver esta questão do exame, do exame 43. Então vejam a importância de fazer as provas anteriores. Vamos lá. João mora em Ipanema, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E há 2 anos faz aula de futevôlei na praia do Leblon, 3 vezes por semana. Aí sim, hein? João sempre realiza tal trajeto em sua bicicleta elétrica da marca Bike Legal, cor preta com branco em couro marrom. No mês passado, ao final do treino, João pegou uma bicicleta elétrica idêntica à sua e voltou para casa. Dias depois, João foi intimado a comparecer na delegacia de polícia para prestar declarações sobre um possível crime de furto, uma vez que o circuito de câmeras permitiu identificar que João havia levado a bicicleta de uma moça de nome Fernanda. No caso narrado, é correto afirmar que João agiu diante de... Aí temos as opções: erro de tipo, essencial, acidental, estado de necessidade ou erro de proibição direto. Vixe Maria, professor, o que é isso? Então vamos lembrar a figura do erro. Pessoal, erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo, o agente se engana quanto a um dos elementos do tipo penal, ou seja, quanto a um dos elementos do artigo do Código Penal. E o exemplo clássico, né? Eu atiro num animal, mas na verdade não era um animal e sim uma pessoa. Então, nós temos erro de tipo essencial. Erro de tipo acidental é sobre algum acessório. A gente quer furtar joias de primeira linha e acaba furtando bijuteria. Teve crime de furto do mesmo jeito. Estado de necessidade, quando o sujeito está passando por uma situação de perigo. Não é o caso, ele simplesmente pegou a bicicleta pensando que era a bicicleta dele, ele não sabia que era coisa alheia. E erro de proibição direto. Erro de proibição envolve uma errada compreensão da norma penal. É o clássico exemplo do holandês ou do jamaicano que vem para o Brasil e pensa que pode usar droga aqui no Brasil. Ele então tem uma errada compreensão da lei. E aí, pessoal, nós temos o erro de tipo lá no artigo 20 do Código Penal, não é? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo.
mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Nós estamos aí, gente, diante de um erro de tipo essencial, né, de um erro de tipo invencível, porque a bicicleta dele tinha peculiaridades muito claras ali, né? Era uma bicicleta elétrica, preta, branca, com banco marrom. Quando que você ia imaginar que tinha uma outra bicicleta idêntica? Então, neste caso, não há que se falar em furto doloso e não existe a modalidade de furto culposo. Portanto, você está diante de um erro de tipo chamado erro de tipo essencial, com fundamento no artigo 20 do Código Penal, ele não responde por nada. Lembrando só, o erro de proibição, gente, ele está no artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei, até por causa do artigo lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, a LINDB, parece o chocolate, o Lindt, prevê que ninguém pode se deixar de cumprir a lei alegando seu desconhecimento. Mas o que pode acontecer é o erro sobre a ilicitude do fato. Neste caso, isenta de pena, se evitável, ou diminui de 1/6 a 1/3. Não é o caso também. Ô professor, mas o examinador está perguntando do erro de proibição direto. O que é isso mesmo? Erro de proibição direto. O agente se equivoca quanto ao conteúdo de uma norma proibitiva. Esse exemplo que eu dei do holandês, né, que vai consumir maconha. E difere esse erro de proibição direto do erro de proibição indireto, que é chamado também de discriminante putativa por erro de proibição ou erro de proibição indireto, quando o agente ele pensa que pode agir com uma causa de exclusão da ilicitude, mas não pode. É aquela situação da legítima defesa da honra, não é que se falar em legítima defesa da honra. Por quê? Você não pode matar alguém porque ficou cantando a sua namorada. Há uma desproporcionalidade muito grande nesta situação. Então, nós temos aí como alternativa correta a letra A, uma vez que se trata de erro de tipo essencial com fundamento no artigo 20 do Código Penal, ok? Não é erro de tipo acidental, porque não é sobre um acessório, e sim sobre o principal, não é, a bicicleta ali que foi levada por engano. Não é estado de necessidade, porque não há situação de perigo, e não é erro de proibição direto, porque não há qualquer equívoco em relação à interpretação da norma, mas sim com relação ao próprio fato em si. Ele não sabia que ele estava pegando bicicleta de terceiro, ele pensou que fosse a sua própria bicicleta. Estas foram as 6 questões de direito penal. E vamos fazer um rápido raio-x deste exame 43, que foi aplicado no dia 27 de abril de 2025, envolvendo as questões de direito penal. Como de costume, foram 6 questões. Destas 6 questões, 5 foram da parte geral do Código Penal. Portanto, você precisa direcionar os seus estudos principalmente para a parte geral do nosso Código Penal. Uma questão de aplicação da lei penal, versando sobre territorialidade, 2 questões de teoria geral do crime, uma de nexo causal e outra de erro, que foi o erro de tipo, né? Uma de concurso de agentes, versando sobre cooperação dolosamente distinta, e uma de teoria geral da pena, sobre a pena restritiva de direitos. E tivemos apenas uma questão envolvendo a parte especial do Código Penal, que tratou de crimes contra o patrimônio, no caso específico, o crime de dano, aquele dano qualificado praticado contra a viatura do policial militar, ok? Foram então estas as questões que versaram na matéria de direito penal no exame número 43. Eu, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, peço para compartilhar, para seguir aí as minhas redes sociais e qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato. Vamos juntos nesta difícil missão que é a aprovação no exame de ordem, mas com estratégia e com dedicação, tenho certeza que você vai conseguir a sua tão almejada aprovação no exame de ordem. Um forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.